Qual que é a cor da minha camiseta? Provavelmente para você responder isso você nem precisou pensar muito. Obviamente ela é preta. Mas se eu te falar que essa camiseta é de algodão e eu te perguntar qual que são as etapas do processo da produção de algodão? Talvez aí nesse momento a tua mente ela precisou utilizar um sistema um pouquinho mais lento, não tão rápido como aquela primeira pergunta que eu te fiz, que rapidamente você já conseguiu responder, que é preta. Esse vídeo vai te ajudar a entender melhor o que é o Sistema 1 e Sistema 2, os vieses cognitivos, o que são pensamentos automáticos, quais são os erros cognitivos, por que tomamos determinadas decisões e qual é o papel da psicoterapia na reestruturação disso, como mudar isso, como parar de cometer alguns erros, tanto de avaliação, de escolha, dentre outras questões que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Conforme o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele fala que existem duas formas de pensar, e ele chama essas duas formas de pensar como Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é um modo de funcionamento rápido, automático, o sistema que você utilizou para responder aquela primeira pergunta que eu te fiz. Esse é um sistema que está sempre ativo, ele é muito utilizado para detectar padrões rapidamente, constrói narrativas coerentes, ele funciona por associações, produz julgamentos instantâneos. Pensa um exemplo aqui. Complete a frase pão com, muito provável você completou algo do tipo manteiga. Se eu perguntar para você, por exemplo, quanto que é 2 mais 2, automaticamente você já me responde que é 4, sem pensar muito, de uma forma automática. Esse rosto que eu coloquei aqui na tela, de que forma você interpreta? Talvez automaticamente você já identificou que é um rosto de uma pessoa com raiva. Percebe que você nem precisou pensar muito sobre isso. Automaticamente, esse sistema já identificou para você o que você está vendo, o que você está enxergando. Ele já interpretou para você. Já o sistema 2 é um modo lento, deliberado, mais analítico. É uma forma diferente da sua mente pensar. Tenho aqui alguns exemplos de quando ele precisa ser ativo. Quando você precisa focar a tua atenção, resolver problemas complexos, avaliar evidências, controlar impulsos. Então vamos lá. O sistema 1 ele está sempre ligado. O sistema 2 ele funciona por demanda, quando ele é solicitado. Então não é automático aqui, então você já entendeu parte aqui de como que funciona. Vamos dar aqui alguns exemplos do sistema 2. 17 vezes 24. Você percebe que você não respondeu, a menos que tu é um matemático, mas se não, você não respondeu na mesma agilidade que respondeu o quanto que é 2 mais 2. Eu pedi para você preencher um formulário complexo ou controlar as emoções em um momento que necessita um julgamento melhor, ou melhor dizendo, controlar os teus impulsos frente a uma ofensa que você recebeu. Você está no trânsito, alguém cortou a tua frente e ainda por cima te ofendeu. Controlar as tuas emoções nesse momento necessita do sistema 2. E no livro, Daniel também fala de alguns vieses, que lá na frente nós vamos também fazer uma articulação com os erros cognitivos. Vamos aqui para alguns vieses. A heurística da disponibilidade. Antes mesmo aqui, heurística é como se fosse um macete. Na heurística da disponibilidade, vamos entender aqui por meio de um exemplo. Após você escutar várias notícias sobre acidente de avião, você passa a ter medo de viajar de avião. Mas você subestima um problema muito mais comum, como por exemplo o AVC, o qual muito mais pessoas perdem a vida por causa do AVC do que, obviamente, por acidente de avião. Mas você subestima esse outro problema porque não é algo que você lembra e também não é algo com muitas aspas tão grandioso como um acidente aéreo. Claro que, consequentemente, você então utiliza um mecanismo para evitar viajar de avião, mas você não desenvolve talvez um hábito mais saudável de levar a vida para evitar com que você tenha um possível AVC. Vieses da confirmação. Uma pessoa vegetariana, ela provavelmente vai encontrar muito mais evidências que favorecem que a dieta dela, o estilo alimentar dela é muito melhor do que uma pessoa que tem uma dieta carnívora, por exemplo. Seletivamente prestamos mais atenção naquilo que nos interessa ou que está mais relacionado às nossas crenças. E aqui tem um outro conceito que talvez seja o conceito central do livro, e esse aqui provavelmente precisa de um vídeo só disso, que é: o que você vê é tudo que existe. Esse talvez seja o conceito central do livro, ou melhor dizendo, além de ser o conceito principal do livro, ele pode ser um dos conceitos mais mal interpretados. E eu vou dar um exemplo aqui para você entender de uma forma mais prática. Quando você entra em uma sala, tinha duas pessoas conversando e logo que você entra, essas duas pessoas param de conversar. Automaticamente você interpreta: elas estavam falando mal de mim.
Ou seja, você ignora as outras coisas que você não viu, mas aquilo que você viu automaticamente já traz uma interpretação que mais cabe a você naquele momento. Esses são alguns vieses e heurísticas que são descritos no livro Rápido e Devagar. Agora, vamos aqui entender um pouco do processo terapêutico e como isso é chamado no processo terapêutico. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala dos pensamentos automáticos, das crenças centrais, crenças intermediárias. Aqui eu vou falar mais sobre os pensamentos automáticos. Na TCC, a gente entende que você não sofre por como as coisas são, você sofre pela forma que tu interpreta aquela situação que tu está vivenciando. Ou seja, você não sofre por perder o emprego, você sofre pela forma com qual você interpreta o fato de perder o emprego. Tanto é que se você pegar 5 pessoas que perderam o emprego, não vão ter a mesma reação. Uma talvez vai ficar feliz, outra vai ficar triste, outra vai ficar sem entender nada e assim por diante. Então, você não sofre pela forma como as coisas são, você sofre pela forma como você interpreta as coisas. Isso é uma das bases filosóficas da terapia cognitivo-comportamental. E os pensamentos automáticos são como a gente interpreta as situações cotidianas, as situações que a gente vivencia no dia a dia. Assim como o sistema 1, os pensamentos automáticos estão ligados o tempo todo. E isso também ajuda a gente a economizar energia. Imagina se você tivesse que pensar de uma forma deliberada a toda a situação que você vivencia. Todo momento seria uma bomba de estímulo, mas não. Os pensamentos automáticos ajudam a gente a interpretar melhor as situações de uma forma automática quando convém. O problema é que, assim como lá na teoria do livro Rápido e Devagar tem os viéses cognitivos, que são alguns erros que a gente comete, aqui na TCC tem o que a gente chama de erros cognitivos e eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Tem um erro chamado inferência arbitrária, que é quando você simplesmente avalia uma situação sem que tenha evidência suficiente para avaliar ela. Teu chefe passa e não te cumprimenta, automaticamente você pensa, ela está brava comigo, ela não gosta de mim. Temos aqui a catastrofização, que é quando você sempre pensa o pior daquela situação que você precisa vivenciar. Então você imagina sempre, seja lá o que você pensar em fazer, você imagina o pior cenário possível daquilo. Um próximo erro cognitivo, abstração seletiva, é quando você tem um filtro mental, uma visão em túnel, você olha a parte ruim daquela situação. Como, por exemplo, você entregou um relatório para o teu chefe falou 10 elogios sobre aquele teu relatório, mais uma crítica. Você foca onde? Apenas na crítica. A ideia aqui não é você focar só nos elogios, mas é você focar em tudo. Mas, nesse momento aqui, você foca só na crítica. Por último, e não menos importante, personalização. Muito semelhante àquele exemplo que a gente deu lá nos vieses cognitivos, que é quando duas pessoas estão conversando e elas te olham, automaticamente você pensa, elas estavam falando mal de mim. Então aqui, da mesma forma que os pensamentos automáticos, eles não são algo ruim, apenas em alguns momentos existem algumas distorções, alguns erros, o sistema 1 também não é ruim. Eles é praticamente a mesma coisa, obviamente, mas eles não servem para atrapalhar o teu cotidiano, muito pelo contrário, eles servem para te tornar, fazer com que você gaste menos energia possível. A ideia é você ter ciência ou você ter consciência em algumas situações onde você está possivelmente cometendo um erro. E a psicoterapia, ela tem como função te ajudar a identificar essas situações, o qual ou você está tendo uma interpretação equivocada, um comportamento equivocado, uma emoção exacerbada. Na TCC, na psicoterapia, a gente ajuda você a identificar isso, porque não é fácil você identificar um pensamento automático. O próprio nome já diz, é automático. Sistema 1 é automático, não é fácil você identificar. Você simplesmente está agindo e nem percebe. Na psicoterapia, é como se você conseguisse ajudar o paciente, ou você que está fazendo terapia, é como se você conseguisse desacelerar e enxergar a situação de uma forma mais clara e de uma forma mais lenta. E isso ajuda você a identificar os teus erros, ou melhor dizendo, se quiser ir pela teoria do livro Rápido e Devagar, os vieses cognitivos. Então aqui, o papel da psicoterapia inicialmente é te ajudar a identificar esses erros. Não adianta você tentar modificar algum comportamento, sei lá, me considero irresponsável financeiramente falando. Não adianta você tentar mudar isso sem com que você aprenda a identificar as tuas crenças, os teus pensamentos automáticos sobre finanças, sobre os momentos no qual você gasta compulsivamente. Não adianta, você precisa primeiramente identificar
essa parte do processo. E aí está o erro que muitos processos terapêuticos acabam cometendo e também muitas pessoas que tentam mudar algo e não conseguem. Parece que eu tenho o dedo podre, escolho sempre uma pessoa errada para o relacionamento. Primeiramente, você precisa tentar identificar ou buscar identificar os vieses cognitivos ou até mesmo os teus erros cognitivos. No decorrer da nossa vida, a gente desenvolve crenças sobre as coisas, o que alimentam os nossos pensamentos automáticos. Nossos pensamentos automáticos estão relacionados a como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas, como a gente se enxerga. Então, entender essa tríade também faz parte de um processo terapêutico. O processo terapêutico, melhor dizendo, te ajuda a entender essa tríade, que consequentemente te ajuda a entender os pensamentos automáticos. E por muitas vezes é ao contrário, né? Então primeiro você entende os pensamentos automáticos e aí você acaba entendendo essa base, né? Que a gente fala que é a parte que a gente não submersa do iceberg, ali onde a gente não vê. A gente vê só as nossas ações, nossos comportamentos, mas por baixo de tudo isso, por trás de tudo isso, existe todo um mecanismo complexo que você passa a entender e reestruturar isso melhor em um processo terapêutico. Se você quer entender um pouco melhor sobre essa teoria do rápido e devagar, ou até mesmo mais conteúdos sobre a TCC, deixe aqui nos comentários as tuas dúvidas, o que você gostaria de saber, o que você gostaria mais de ver aqui no canal, que eu vou estar fazendo alguns conteúdos voltados para isso. Vou fazer mais um conteúdo sobre esse livro e mais para frente também vou me aprofundar um pouquinho mais aqui sobre a TCC propriamente dita. Um abraço, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.